Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai voltar aqui agora com a representação gráfica de uma função logarítmica, certo? Então vamos ver que o exercício é esse, ó. Y é igual ao logaritmo de x na base 3. Eu quero representar o gráfico dele. Por que eu sei que é uma função? Porque agora eu tenho o sinal de igualdade, agora que envolve duas variáveis, x e y. O y dependente de x. Então, para qualquer x que eu jogar aqui, eu vou ter um novo y, né? Para cada x que eu jogar, eu tenho um novo y. Mas quem são esses x que eu vou tomar? Aí eu tenho que olhar, o x eu pego sempre aqui no domínio da função, e o domínio da função no logaritmo é sempre os reais estrela positivo, ou seja, todo o conjunto dos números reais, diferente de zero, positivo, certo? Ou seja, os números positivos, tá? Não entra o zero, então. Então, eu não posso jogar zero aqui, e nem os negativos, igual a gente fazia na função exponencial. Porque na exponencial, o domínio é todos os reais. Aqui não entra os negativos e nem o zero, certo? Então, o que a gente faz? A gente pode pôr qualquer valor entre 0 e 1, qualquer fração ali, qualquer valor depois de 1, inclusive 1. Depois de 0, qualquer número. Aí, o que eu faço? Eu coloco 1 aqui, só para facilitar a vida. Como o logaritmo é na base 3, para que eu consiga fazer esse cálculo na mão, sem precisar de uma calculadora, vamos pensar comigo. Qualquer número maior que 0, eu posso jogar aqui. E aí, faço a conta na calculadora, ótimo, tudo bem, e tento fazer meu gráfico. Mas eu não vou pegar qualquer ponto. Eu vou fazer alguns específicos que dá para eu fazer na mão, não vou precisar da calculadora. E aí eu quero que vocês aprendam isso também. Então, vamos lá. O 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 0. Como eu estou na base 3, por isso que eu coloquei 3 elevado a 0. Mas se eu tivesse na base 5, eu ia pôr 5 elevado a 0. Porque todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? E aí, você pode pegar o próximo, olha. 3 elevado a 0, né? Agora 3 elevado a 1, 3 ao quadrado. E antes aqui, 3 a menos 1, 3 a menos 2, 3 a menos 3. Pode ser outros números? Pode, mas se você pegar esses que estão na base 3, a sua conta fica bem mais fácil, tá? E 3 a menos 1, lembra? O que é 3 a menos 1? Vamos recordar aqui, ó. Significa que para você resolver essa potência, você tem que inverter a base, então vai ficar 1/3. O expoente que era negativo ficou positivo, então é 1/3. Né? Então, 3 a menos 1 é 1/3. 1/3 faz parte do meu domínio? Faz, ele é positivo. Então, ótimo. Né? Então, eu peguei 1/3, depois peguei um 1. É sempre bom, já que aqui a gente não pode pegar o zero, é sempre pegar um número bem pertinho do zero. Então, por isso que eu peguei 1/3, tá? Depois, eu peguei 1/3, depois eu peguei o 1. 3 elevado a 1 é 3. 3 ao quadrado é 9. Então, tá vendo que eu peguei só números que estão na base 3 para facilitar minha vida aqui, que aí eu posso usar a definição de logaritmo lá que a gente viu. Como resolve uma equação logarítmica, né? Através da exponencial, tá? Então, vamos lá, olha. Y é igual o logaritmo de x, o x aqui é 1/3, que é 3 a menos 1, né? Tanto faz, colocar assim ou assim. Na base 3, certo? Lá, por definição, o que falava? Eu poderia jogar ela para uma exponencial, né? O que fazia? Era 3 elevado a x igual a 3 a menos 1, né? Só que aqui eu estou usando o y, então vai ser 3 elevado a y, 3 elevado a y, né? E o y está do lado de cá, por isso que eu estou virando para o lado de cá. É igual logaritmando aqui, né? Então, 3 elevado a y é igual a 3 a menos 1, né? 3 a menos 1. Então, olha, ó, pronto. Você corta as bases igual os expoentes. Então, o y vale menos 1, certo? Olha o próximo. Y é igual ao logaritmo de 1, que é a mesma coisa que 3 elevado a 0, né? Na base 3. Se, somente se, vou passar agora para exponencial. Aqui você iguala, aqui você eleva. Então, vai ficar como? 3 elevado a y é igual a 3 elevado a 0, que é o logaritmando aqui, né? 3 elevado a 0. Então, equivalente ao quê? Cancela as bases igual aos expoentes. Então, y é igual a 0.
Lembra que tinha uma propriedade na função logarítmica que fala sempre que ela passa no ponto 1 e 0, né? A exponencial passa no ponto 0, 1, o logaritmo passa no ponto 1, 0, certo? Olha o próximo. Y é igual ao logaritmo de x, o x aqui agora é 3 elevado a 1, na base 3. Se somente se, então eu vou passar para a exponencial. Elevo aqui e igualo aqui. 3 elevado a y é igual a 3 elevado a 1. Se somente se, cancelo as bases e igualo os expoentes. Por que que eu cancelo as bases? Porque elas são iguais, né? Aqui é a mesma forma, ó. 3 é o logaritmo, y é igual ao logaritmo de 3 ao quadrado na base 3. Se somente se, 3 elevado a y foi igual a 3 ao quadrado. Então, o que que eu posso dizer? Cancela as bases, iguala os expoentes. Então, o que que a gente pode analisar aqui também? Olha, à medida que o meu x está aumentando, o meu y também está aumentando. Então, essa função é crescente, né? Função crescente. E eu posso dizer que ela é crescente também porque a base dela é 3, né? A base dela, aqui vamos chamar de base B, é igual a 3. 3 é maior que 1. Se 3 é maior que 1, a função é crescente, né? Então, eu posso analisar por esse caso da base ou olhando aqui na tabela, certo? Então, vamos fazer isso graficamente, olha. Vamos marcar umas distâncias aqui, de 1 em 1 aqui mais ou menos, né? A unidade tem que ser o mesmo tamanho, tá? Vamos supor que tá tudo certinho, o mesmo tamanho. Então, veja bem, ó, quando o seu x for 1/3 é 0,3 mais ou menos, aqui assim, ó, por aqui. Quanto que é o seu y? Menos 1, então o seu y vem aqui no menos 1, ó. Então, 1/3 vai aqui no menos 1, né? Então, esse pontinho aqui, certo? O outro, quando o x for 1, o y é 0. Aqui, ó, o x aqui é 1. Quanto que é o y? 0. Então, você não anda em relação a y, você só andou uma unidade em relação a x. O próximo, você anda 3 unidades em relação a x, aqui é 1, 2, 3. E anda uma unidade em relação a y. Então, a partir daqui, você vai até na altura do 1 aqui, ó. Esse aqui é o 1. Então, é esse pontinho aqui. O próximo, quando o x for 9, tá lá na frente, né? Que é o 3, o 9 tá lá na frente. Quanto que vai dar o seu y? Vai dar 2 aqui, ó. Então, ele vai estar por aqui assim, mais ou menos, né? Certo? Então, olha aqui, como é que vai ser o meu gráfico. Ele não toca o eixo y, né? Ele não pode tocar o eixo y, ele vai tangenciando o eixo y aqui, ó. E vai se curvando até chegar no ponto lá, que era o ponto 9,2, certo? Então, essa daqui, quem que é? Minha função logarítmica, né? É a função y igual ao logaritmo de x na base 3. Então, esse aqui é o gráfico da função logaritmo de x na base 3, certo? E para a gente dar continuidade aqui, então, vamos fazer mais um aqui. Olha, ele está na base 1/3. Base 1/3 tem a ver com 3, então eu vou pôr os mesmos valores aqui. Só que em vez de eu começar no 3 a menos 1, eu vou usar aqui o 3 a menos 1, 3 a menos 2, para vocês verem que é a mesma coisa. Só que eu peguei 2 antes do 1, né? Lá eu tinha pego só 1. E aqui eu vou trocar. Vou pegar 2 antes do 1 e somente 1 depois do 1. 3 elevado a 1, né? Então, olha, 3 elevado a menos 2, 3 elevado a menos 1, 3 elevado a 0, 3 elevado a 1. Quem que é 3 elevado a 1? É 3. 3 elevado a 0 é 1. 3 elevado a menos 1, 1/3. 3 elevado a menos 2, olha, 3 elevado a menos 2. Inverte a base e troca o sinal do expoente. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado, 9. Então, aqui é 1/9. Tá vendo que 1/9 faz parte do domínio da função? 1/9 é maior que 0, então tá no domínio da função. E aí é só eu fazer a continha, ó. Y é igual ao logaritmo de 3 a menos 2 na base 1/3. Essa base 1/3, a gente sabe que é 3 a menos 1, né? Então, eu já vou pôr ela na base de potência, que aí facilita, tá? Então, se somente se, 3 a menos 1 elevado a y. 3 a menos 1 elevado a y, tem que pôr parênteses, tá? Porque é o 3 a menos 1 todinho elevado a y. É igual, 3 a menos 1 elevado a y, é igual a 3 a menos 2. Então, aqui eu só tenho que fazer uma continha antes, ó. Tem uma potência de uma potência. Conserva a base, que é 3, e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes y, menos y. E aqui você repete.
3 a menos 2. Agora sim, olha, as bases são iguais, igual os expoentes. Então, vai dar menos y é igual a menos 2. Multiplicando por menos 1, y é igual a 2, certo? Agora, vamos aqui. 3 a menos 1, mesma coisa, logaritmo de 3 a menos 1, né, que é o meu x, agora ele é 3 a menos 1, na base 3 a menos 1. O que a gente viu lá pela definição? Todo logaritmo de um número na base, cuja base é esse mesmo número, é sempre 1. Não vou nem fazer a continha, não tem necessidade. Aliás, esse aqui não é 1 não, né? 3 a menos 1, 3 a menos 1, repetiu, né? Então, o resultado é 1, tá certo. Agora, vamos para o próximo aqui. Logaritmo de 3 elevado a 0, que é o meu x, né? Meu x aqui agora vale 3 elevado a 0, na base 3 a menos 1. Então, equivale ao quê? 3 a menos 1 elevado a y, elevado a y, tá certo? É igual, né? Eu elevo aqui e igualo aqui, ó. É igual a quanto? 3 elevado a 0. Então, como eu disse, aqui tem uma potência de uma potência. Qual que é a regrinha? Conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes y, menos y. Isso é igual a 3 elevado a 0, porque eu estou repetindo aqui. Então, põe a setinha de novo para repetir todo mundo, né? Cancela a base igual aos expoentes. Menos y igual a 0 significa que o y vale 0. Certo? Então, beleza, o sinal não influi, né, no zero. O próximo e o último aqui, vamos ver, é o logaritmo de x. O x é 3 elevado a 1. Na base, 1/3, que é 3 a menos 1, né? Então, passando por exponencial, fica como? 3 a menos 1 elevado a y, 3 a menos 1 elevado a y, tá vendo? Ó, todo mundo repete aqui 3 a menos 1... Esse que eu fiz direto, né? 3 a menos 1, 3 a menos 1, porque sempre a base é elevada à variável, né? É igual. Então, 3 a menos 1 elevado a y é igual a 3 elevado a 1. Então, pronto. Isso equivale ao quê? Aqui já tem igual, tá? Então, como eu vou repetir essa igualdade, então eu ponho a equivalência, né? Então, conserva a base aqui e multiplica os expoentes, dá menos y, que é igual a 3 elevado a 1. Então, por equivalência, cancela as bases igual aos expoentes. Menos y igual a 1, eu multiplico por menos 1. Então, o y fica menos 1, né? Porque multiplica por menos 1, esse fica positivo e esse fica negativo. Então, y é menos 1. Então, vamos ver aqui, olha. Eu fui aumentando meus valores de x. Olha o que aconteceu com o y. 2, 1, 0, menos 1, caiu. Então, aqui eu vou ter uma função decrescente. E ela é decrescente também, só eu olhar a base, ó. A base... ela é 1/3, né? A base eu estou chamando de B aqui, né? Ela é 1/3. 1/3 é maior que 0? É menor que 1? Então, realmente, a função é decrescente, certo? Então, vamos fazer o gráfico dela aqui. Vamos marcar algumas unidades aqui, só para facilitar. Vamos lá. Quando x for 1/9 para x é 0,3, não, 0,2, aproximadamente 0,2, bem pertinho aqui, ó. Quando x for 1/9, o y ele vai lá no 2, então você vai lá no 2, ó. Então é esse pontinho aqui. Quando x for 1/3, 1/3 é 0,33, por aqui assim, né? O y é quanto? O y é 1. Então, você vai no alinhamento do 1 aqui, ó. Pronto, marquei minha bolinha. Aqui é 1/9, aqui é 1/3, né? Beleza. E aí, agora eu vou pro próximo. Quando x for 1, o y é 0, que é aquele ponto, né, da propriedade lá, que ele passa sempre no ponto 1, 0. Quando x for 3, 2, 3, é esse aqui, ó. Quanto que é o y? Menos 1. Então, o y vem aqui no rumo do menos 1 aqui, ó. Então, é esse pontinho aqui. Veja bem, é uma curvinha tipo aquela, só que agora ela não vai subir aqui, ela não está crescendo, tangenciando no y, ela está decrescendo. Então, ela vai tangenciar no y, só que descendo, né, ó. Ela vai vir tangenciando aqui, mas ela vai descendo, ó. Porque ela está decrescendo, ó. A gente viu que ela é decrescente, essa daqui é crescente, né? Então, é isso, tá certo?